Tinha dito ao Nicolau para não se esticar, senão eu faria a conferência toda em inglês. Aí vai. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos os conferencistas que me ensinaram já tanto hoje à tarde. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui. E não ouvi em nenhuma das comunicações até agora nenhuma lamúria, nenhum queixume, referir-se à crise lá fora, porque as pessoas estão a pensar, estão a trocar, estão a trabalhar, e isso é extraordinário. Picasso é talvez um dos maiores génios da humanidade e tinha o currículo mais invejável. Picasso. Porque quando se escreve Picasso, não é preciso escrever mais nada. E um dia, no seu ateliê em Paris, ocupada pelos nazis, Picasso tinha acabado de pintar a Guernica. Para quem não sabe, a Guernica era uma pequena localidade espanhola que foi bombardeada pelos nazis numa espécie de ensaio do que iriam ser os grandes bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Picasso pintou a Guernica, amplamente fotografado por Dora Maar, fez uns postais. Um dia, os nazis entraram no estúdio dele e, à saída, ele deu reproduções da Guernica, dizendo "recuerdo". Os nazis perguntaram: "Foi o senhor que fez isto?" Ele respondeu: "Não, foram os senhores." Isto para dizer que Picasso tinha, e já se falou muito hoje aqui de computadores de informação, Picasso tinha uma ideia, muito à von la lettre, sobre o que é que eram os computadores. Ele dizia: "Não gosto de computadores, os computadores só respondem. Porque eu faço perguntas e tenho que ter respostas do outro lado. Se eu não fizer perguntas, eu não tenho respostas do outro lado." E, de facto, se nós não fizermos on-off, pelo menos até agora, o computador não funciona. A Philips tinha no lançamento dos primeiros computadores um slogan genial que dizia: "Entra no seu quarto, o seu computador está em cima da sua sala, ligue-o à eletricidade, acabou de fazer o mais difícil." Isto para dizer que Picasso, à saída da guerra, fala de que estamos a construir autoestradas para ligar a Europa. O discurso político à época dizia: estas autoestradas vão permitir mais troca, mais conhecimento, mais experiências cruzadas. Estas autoestradas têm que compensar, têm que ter um novo simbolismo. Não podem ser as autoestradas que viram passar os tanques para a frente de guerra. Mas Picasso, nessa altura, dizia também: nós não temos dinheiro para comprar carros à saída da guerra para pôr em cima dessas autoestradas. E quando eu ouvi falar pela primeira vez em autoestradas do conhecimento, nos tempos idos de Al Gore e de Bill Clinton, o meu primeiro temor foi que nós ficássemos todos, mas todos, embriagados pela tecnologia, embriagados por esta vertigem de velocidade. Há um exemplo que eu costumo dar aos meus alunos e que se prende com o momento em que o homem, na história da humanidade, andou mais rápido na Terra. Ele tem uma pista seca, de areia, tem uma quadriga, 4 cavalos, tem um dispositivo desenhado pelo homem, um designer da época, com um eixo, 2 rodas, ele põe-se em cima e, com tempo seco e com vento a favor, ele atingiu a velocidade mais alta atingida na história da humanidade, até que, no princípio do século, fim do século XIX, princípio do século XX, com o motor e com o desenho do Ford T, o homem passa a andar mais rápido. E desde o momento em que é inventado o motor de explosão até que o homem vai à Lua, medeiam 60 anos. Entre a quadriga romana e o motor foram 2000. Estamos a viver num momento crítico da história da humanidade. Nunca, mas por nunca, houve tanta troca de informação, tanta comunicação e tanto isolamento e tanta solidão. Tanto equívoco. Tanta falta de atenção. Porque nós hoje não temos tempo, face à fragmentação da informação que recebemos e que emitimos. Aqui não há atores e público. Aqui não há criminosos e testemunhas. Aqui há pessoas que estão dos dois lados da barricada, que conseguem essa atitude, que é de serem receptores e emissores de informação. Nunca se teve tão pouca atenção. Tão pouca atenção aos filhos, tão pouca atenção à pessoa de quem gostamos, tão pouca atenção à informação que nos é disponibilizada, e somos permanentemente aliciados, chamados para aquilo que é a informação baseada na hipnose.
O movimento, o som, cor viva, total brutalização das imagens. Começou com a geração MTV, continua com os computadores e com os modernos softwares. Esta ideia de hipnose versus concentração, versus termos um texto, temos que nos concentrar a ler esse texto, onde o designer esteve a trabalhar. A ideia de que temos uma superfície, que os nossos olhos, como já vimos hoje aqui, apresentado do ponto de vista médico, têm uma vida. Funcionam, se quisermos uma imagem, como uma máquina de escrever. Para um designer que organiza o texto que começa à esquerda e as linhas acabam denteadas à direita, é mais fácil para o olho voltar ao princípio, ao ponto, e recomeçar. Ou ter o texto marginado à esquerda e à direita. E ter o corpo da letra com uma determinada força, para que pessoas com mais idade, com mais dificuldades de visão, possam ler. Esse é o trabalho do designer. E quando eu falo de revolta do design, falo disto. Falo da preocupação que hoje é necessário ter, se não queremos aqui andar a ver passar carros elétricos, é precisamente refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer hoje. Que informação estamos a produzir? Como é que eu sei esta história do Picasso? Como é que eu consigo guardar a informação que foi produzida ao longo dos séculos? Há um sítio em Lisboa, chamado Hemeroteca, que tem, já havia reprodução, um suporte em papel anterior ao terremoto. O terremoto foi há 250 anos. Como é que essa folha foi conservada contra ratos, calor, umidade, variação térmica, etc, etc, etc. Iminência de fogo, iminência de roubo. Mas o que é facto é que essa folha está lá e eu aqui estou a falar dela. Agora, como é que eu guardo um jornal eletrónico que tem uma coluna de atualização permanente e que, por sua vez, está ligado a blogs e que, por sua vez, está ligado às redes sociais? Qual é a informação que é guardada? O que é que fica para os nossos filhos? Onde é que eles vão buscar a informação? É que nós estamos a desmaterializar, e desmaterializar, que deveria ser uma coisa extraordinária, porque nos ajuda a poupar e a defender o ambiente, esta desmaterialização está a ser um lento e seguro apagamento da memória. E um lento e seguro caminho para o advento de sociedades totalitárias. É uma questão de cidadania. Há muito poucos anos, a Biblioteca Nacional de França, extraordinário edifício da era Mitterrand, de resto, no fim do seu consulado, tinha 4 colaboradores, 4, que ligados a uma máquina poderosíssima, tentavam guardar a memória daquilo que era produzido diariamente. Tarefa absolutamente condenada ao fracasso. A Biblioteca Central de Estocolmo tentou um sistema aleatório. Vamos guardar informação das segundas, quartas, sextas. Porquê? E na semana seguinte, terças, quintas e sábados. Eu sei que ao domingo é dia de descanso. O que é facto é que com isto perdeu-se uma massa de informação monumental. E quem não tem informação não chega ao conhecimento. Embora se confunda informação e comunicação com conhecimento, são coisas diferentes. Se nós não soubermos que existem fontes as mais diversas, uma conversa que se teve no café, uma conferência, um jornal, uma revista, rádio, televisão, internet, etc, 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 se nós não soubermos ir buscar a cada uma destas fontes aquilo que é necessário recolher para depois processarmos neste cérebro maravilhoso que temos e depois construir com isso um discurso, distribuir aquilo que entretanto processamos, acrescentarmos aquilo que entretanto estudamos, nós não vamos chegar a lado nenhum e estamos a matar-nos lentamente. E o design está a ser aqui um parceiro involuntário, porque o design está a refletir, infelizmente, muito pouco sobre este mundo e está a deixar-se ir atrás desta extraordinária vertigem tecnológica. De facto, para um designer, ter hoje um computador à frente e um software de última geração é extraordinário. Mas não lhe ensina o básico se ele não souber procurar. O computador, se tivermos os códigos de cor todos cruzados, com diversas tonalidades, permite-nos pôr à frente num ecrã 16.750.000 tonalidades de cor. Precisamos de ter códigos por baixo, letras, números, porque senão, a olho nu,
mesmo profissionais experimentados, não conseguem estabelecer a diferença entre duas tonalidades tão próximas. Portugal hoje assiste a um ótimo, extraordinário boom de jovens designers que estão a desenhar alfabetos tipográficos que em Portugal durante séculos não se desenharam. Desenhou-se timidamente aqui e acolá. E de repente, por causa dos softwares e dos computadores, não só estamos a ter esse boom, como estamos a ter muitos dos melhores do mundo nesta área. E sem estes softwares, os designers hoje não conseguiriam trabalhar. Agora, não podem, mas não podem mesmo. Sobretudo se atendermos às estatísticas, e a seguir a mim vai falar um grande especialista dessa matéria, que dizem que dentro de muito pouco tempo nós vamos ter as populações basicamente concentradas nas cidades. Basicamente concentradas nas cidades. E com as populações basicamente concentradas nas cidades, com um conjunto de problemas novos, que nós estamos longe de imaginar hoje, relativamente à acessibilidade para cidadãos portadores de deficiência, à mobilidade, ao emprego, ao lazer, à educação dos filhos, ao amor, etc. Nós não vamos conseguir dar a volta ao texto enquanto humanidade. Paulo Virilio, numa extraordinária exposição apresentada em Paris ainda há muito pouco tempo, que deu origem a um catálogo, dizia que se os chineses começassem a viajar neste preciso momento pelo mundo inteiro, toda a população da China, isso equivaleria a todo o núcleo de migrações que nós vamos ter nos próximos 25 anos no mundo. Migrações políticas, religiosas, busca da água, fonte primária, que está em risco de desaparecer. A União Europeia tem estudos prospectivos para os próximos 25 e 50 anos, em que um dos cenários centrais da crise tem a ver com a água. Falta dela. Guerra por causa da água. E, portanto, é fundamental que, independentemente do trabalho de investigação que os designers estão a fazer, e muitas pessoas não sabem o que é o design. As pessoas pensam que design apenas trata do belo das coisas. O meu carro tem muito design. Não. O carro tem design. É bom ou mau? Ninguém ouve dizer que esta ponte tem muita engenharia. Não. É boa ou má? O design não é o belo. O design também trabalha com essa variável, mas não é o belo. O designer procura estudar os problemas existentes na sociedade e tenta encontrar soluções. E não tem que lá ter o nome dele, sequer. Se este projetor deixar de funcionar, se calhar tem um problema. Se calhar esse problema tem a ver com o design. Se calhar foi mal calculado. Se calhar aqueceu demais. Se ele funcionar bem, ninguém vai estar preocupado com quem é que o desenhou. A não ser que a sociedade mediática ponha sistematicamente o nome do designer na primeira linha. Temos um caso em França. Chama-se Philippe Starck, deu origem ao Stark System. E, portanto, os designers têm, sob esse ponto de vista, uma responsabilidade enorme. Quando eu falo em revolta de design, falo disto. Falo de guardar a memória, falo de propor pausas. Eu estive, recentemente, 15 dias, sem telefone, telemóvel, televisão, jornais, rádio, internet, zero. Estou aqui. É certo que ainda é cedo para começar a perceber os efeitos secundários, mas o que importa é perceber que há um mundo imenso a precisar de ajuda e a precisar de trabalho comunitário e a precisar de cooperação. Ásia, África, América Latina, zonas deprimidas da Europa. Nós estamos perante um desafio social monumental. E os designers podem desenhar abrigos, podem desenhar depósitos de água, podem trabalhar em articulação com engenheiros, com especialistas em ambiente, ir procurar fontes alternativas, a forma de as guardar, a forma de as distribuir. Isso é design. Claro que a investigação, as séries limitadas, o trabalho mais espuma, também é. No outro dia ouvi dizer, de resto, que o design é uma tendência social, é bonito. Fiquei emocionado, porque percebi que a pobreza também é uma tendência. Como estou a 45 segundos de acabar, é genial, queria só dizer o seguinte. Nunca esteve tão em cima da mesa e de uma forma tão verdadeira uma metáfora existente no mundo do design que se passou só em 1928, quando um grande designer francês dizia que o designer é como o telegrafista. Ele tem que ser muito competente, ele tem que conhecer muito bem o código, ele tem que conhecer muito bem a mensagem, ele tem que conhecer muito bem o meio, o emissor e o receptor. Muito obrigado.